Como a gente pôde observar agora pela fala da professora Martha Huggins, são tantos e tantos os aspectos envolvidos que eu me sinto aqui como debatedora apenas numa condição de tentar colaborar de uma forma muito singela nas inquietações que eu posso apenas lhes dizer que são imensas com relação à questão, em especial, da discriminação e da criminalização dos negros e, no sentido mais complexo ainda, dentro de uma realidade e de uma cultura no Brasil e com semelhanças profundas. A professora Martha acaba de nos trazer com uma série de dados, de estatísticas, enfim, nos países, nos Estados Unidos, e algumas semelhanças que eu acho profundamente chocantes, tendo em vista que a gente poderia pensar numa perspectiva sempre dos avanços, das lutas que vêm se fazendo historicamente para conquistas. E daí o meu agradecimento especial é pela presença dos movimentos, dos representantes, porque são fundamentais num processo que eu diria sempre, um processo muito, mas muito difícil, né, na promoção dos direitos humanos, na questão da valorização, na questão do reconhecimento e a questão, então, das cotas e tantos outros temas que são bastante atuais e, eu diria, ainda muito incipientes e recentes em termos não só da questão da sua implantação, da criação, mas de todo o debate que envolve. E por quê? Bom, essa é a primeira pergunta. Por quê? Por que fica tão latente esta complexidade para a gente dar conta de tantas e tantas questões que existem? Eu vou tentar resumir da seguinte forma. Me chamou a atenção, até pela proposta mesmo do evento de hoje, que já vai ter sequência com o painel, que certamente vai nos enriquecer muito nessa questão que envolve mais na área do direito, na área da questão da lei penal, né, o negro e a lei penal. E como eu não venho desta área, apesar de que eu estou aqui porque tenho uma atuação na área de direitos humanos, mas eu diria mais assim na área da questão relacionando educação em direitos humanos. E por isso a inquietação vem de quando nós estamos com tantos e tantos problemas, chegando, para pegar só uma fala da professora Martha, quando ela fala do encarceramento como genocídio light. Não estamos falando aqui de assassinatos, não estamos falando aqui de genocídios mesmo, não estamos falando aqui de catástrofes, inclusive naturais, que eu fiquei muito assim, curiosa assim, em termos de ter mais elementos ainda dessa pesquisa, desse estudo que tu vens realizando na questão das mortes dos negros após o furacão Katrina. Como é que... Enfim, por quê? Por que essa inquietação? Porque aqui no Brasil, muitas das questões que parecem ser motivadas por fatores que outros, na verdade, sempre paira, às vezes, a dúvida de que se realmente esta é a causa, este é o motivo. Acho que, claro, está, e isso seria até perda de tempo em função do precioso tempo que temos aqui, a gente chegar à constatação óbvia, né, de que há um tratamento diferenciado, sim. Há uma criminalização, há um não reconhecimento, há uma discriminação, sim. Agora, o porquê eu não gostaria talvez de usar a palavra, não sei se é adequada, mas é que me surge, para ilustrar um pouco mais, a questão de que parece que é um enraizamento, algo nas entranhas, algo no âmago, como que se isso fosse algo que, nas cracas, é algo muito sério. E que, me permito dizer, né, não pode ser resolvido, não deveria, ou não deve, enfim, ou nunca, talvez, devesse ter sido resolvido isso no plano do direito, da lei, da justiça, do acesso à justiça, ou falando bem numa linguagem simples. Por que temos tantos e tantos presídios e cada vez mais presídios, e os presídios que não dão conta, e os presídios que não
enfim, que não. E é dentro deste quadro, e dentro destas estatísticas que nós estamos vendo a importância de saber, e a minha pergunta, então, é: qual é a responsabilidade? Não estou perguntando qual é o papel, mas qual é a responsabilidade ou a irresponsabilidade da educação nessa situação, neste contexto, que, digamos assim, de certa forma, está desembocando nessa afirmação que me parece muito significativa desse encarceramento como genocídio light. Passo para ele. Senhora? Passo para ele. Bom, sabe, eu não gosto da frase genocídio light, mas passando muito tempo em prisão, sem capacidade de exercer uma ocupação separada da família, com estigma que fica depois da saída, em que o negro tem mais capacidade de conseguir emprego, negro é prisioneiro do que o branco é prisioneiro. Para mim é genocídio, porque mata um grupo de pessoas, leva eles fora da população. Então, uma pessoa chama, pelo menos a ação dos Estados Unidos, em termos dos negros no sistema de justiça criminal, chama isso um tipo de apartheid. Porque é um jeito soft, um jeito light, que não é muito visível. Isto é o que eu quero dizer. Matança é visível. Muito mais visível do que levando uma pessoa para a prisão dizendo que ele é criminoso. Então a sistema carcerário, a sistema de criminalizar os negros faz um tipo de apartheid por dentro dos Estados Unidos e talvez aqui também. Não sei se eu respondeu a sua... Não, voltando à questão da educação, é pelo seguinte. Então, queria trazer 4 situações vividas no projeto Itinerantes, né, que a gente vem realizando em várias cidades no Rio Grande do Sul. E quando tu te referes a esse apartheid, né, que é uma forma então, de segregação, mas, ao mesmo tempo, a questão do populismo foi escrito pelo Dr. Augusto Jobim do Amaral pelo seguinte: existe, sim, né, todo um Estado de Direito e existem instituições. Os exemplos que eu vou brevemente fazer referência aqui, porque me parece que, então, a fundamentação que se deve ter a partir de um trabalho de formação e de educação. E como nós aqui falamos na mesa, né, na relação da polícia, da instituição policial, e que há uma relação direta aí quando se tem as violações, inclusive pelos índices estatísticos apresentados. Então, por exemplo, cidade 1. Um músico negro diz assim para mim: todo mundo gosta dele, todo mundo adora ele é o melhor músico da cidade. A não ser por uma frase torta do prefeito, que exatamente após uma apresentação musical que fizeram questão de contar, foram buscá-lo, inclusive, porque é o melhor músico, e para uma festa no município, e a frase torta do prefeito que dizia assim: aqui nesta cidade o negro sabe o seu lugar. Talvez
pela forma como ou considerasse este músico, talvez não ouvisse como negro, senão ele estaria talvez num lugar inadequado, né? A frase ficou meio difícil de entender dentro deste evento no qual o músico participava. E foi ele que me relatou. Numa outra cidade, na cidade 2, aí são jovens, brancos, mas o interessante é que como um desses jovens, um menino branco, que não nasceu nessa cidade, nasceu numa cidade próxima, uma cidade vizinha, naquela cidade ele é tratado como negro. Então, uma situação singela entre adolescentes, esse menino interessado na menina, que é a irmã desta colega dele, ele foi já, então, a priori, impedido, né, pela família. Por quê? Porque este menino branco é negro. No terceiro município, dessa vez não foi um depoimento, essa vez eu fiz uma observação. Quando, chegando na cidade, eu sempre procuro conversar, saber um pouco do que se passa, ou do que as pessoas têm a dizer na cidade. E aí foi um taxista que disse assim, porque é uma cidade muito desenvolvida aqui do estado, economicamente muito bem desenvolvida, com altos índices de violência. Isso não é uma novidade, mas trabalhando na questão, né, das probabilidades e da criminalidade. Então o taxista disse, moça, basta olhar ali, dá uma olhada ali naqueles 2 elementos, olha para eles, olha para eles. Eu olhei para eles. 2 meninos, os 2 negros, um de boné, um sem boné, os 2 de calça jeans. Eles estavam caminhando numa das principais avenidas da cidade. A quarta situação é numa grande cidade, considerada a maior cidade do Brasil, São Paulo, onde eu participava de um evento de direitos humanos, um evento nacional, no qual nós tínhamos colegas de vários estados, mulheres negras, homens negros, todos nós participamos de uma oficina, ficamos no mesmo hotel e almoçávamos e jantávamos no mesmo restaurante, porque é um restaurante do hotel, porém aberto ao público durante o dia. O que aconteceu? Aconteceu que quando uma das nossas colegas sentou-se ao lado de um executivo branco, ele pediu ao garçom que providenciasse a substituição dela numa outra mesa, num outro local. Não naquela mesa que ele costumeiramente ficava com seus amigos. Quando nós soubemos disso, quase que imediatamente, óbvio, né, fomos solicitar esclarecimentos, fomos conversar com a gerência, enfim, fomos ver tudo. E aí, sabe o que aconteceu? Ficou resolvido que, como um ato de desagravo, o grupo, então, digamos, na refeição seguinte, né, até quando isso chegou ao conhecimento do promotor geral do evento, etc., de que nós ficaríamos, então, numa sala especial. O café seria servido especialmente para o nosso grupo. Eu não sei se isso é considerado uma segregação ou não, né, esse atendimento especial aos defensores de direitos humanos. Brancos, negros, do sul ao norte do Brasil. E eu só vi que naquela oficina, se eu tive uma aula, a aula é de que a gente não está aprendendo nada, parece. E então, por isso eu lhe fiz essa pergunta da importância da responsabilidade ou da irresponsabilidade da educação, porque acho que na questão das instituições, e em especial da instituição policial, acho que cursos de formação, a educação em direitos humanos, eu acho que tem uma valiosa contribuição para a gente ter uma visão positiva e otimista, né, em relação inclusive, às pessoas que atuam e que trabalham. Acho que eu só gostaria de deixar aqui que acredito, sim, numa possibilidade de entendimento, de diálogo, de aproximação, discriminação. E desculpe por ter me estendido no prazo. Então, o nosso próximo debatedor é o Tenente-Coronel Paulo César Franklin Pereira, oficial da Brigada Militar, chefe da Assessoria de Direitos Humanos da Brigada Militar e graduado em jornalismo. Minutos. Boa noite a todos e a todas.
Só tem duas diferenças dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Nós não temos pena de morte formal e os nossos presos votam. No mais, é a mesma coisa. O que eu tenho a dizer? Com relação à polícia brasileira. A polícia brasileira nada mais é do que o reflexo da sociedade brasileira. Assim como a polícia americana é reflexo da sociedade americana. Então o que acontece? A sociedade brasileira é racista, homofóbica e discriminatória. A polícia brasileira, homofóbica, racista e discriminatória. Essa é a lógica do processo todo. Então temos pessoas bem intencionadas, muitas aqui estão, entre elas me incluo, buscando mudar isto tudo. E nós estamos sempre, eu digo nós dos direitos humanos, sempre estamos encontrando, né? A maioria dos que estão aqui, nós estamos sempre buscando. Eu acho que esse processo de buscar direitos humanos tem que sair dessas salas, sair desse grupo. A sociedade tem que nos ouvir mais. A sociedade não nos ouve. O negro é invisível, o homossexual é invisível, o morador de rua é invisível. Tanto que há poucos dias queimaram o morador de rua em Caxias. O que aconteceu com os jovens? Eles acabaram presos depois, mas não porque eram criminosos ou porque praticaram crime, mas porque eram pobres também e moradores de rua também. O índio Pataxó, em Brasília, até hoje os que queimaram aquele índio não estão presos. Então, essa é a sociedade que nós temos. Então, essa é a polícia que nós temos. Nós buscamos dentro da Brigada Militar, enquanto polícia garantidora de direitos humanos, mudar essa realidade. Com relação ao encarceramento, os números brasileiros não são muito diferentes. Nós temos 60 mil detenções ou retenções de pessoas, e as que vêm a cumprir a pena é um número muito pequeno. Por quê? Porque o nosso sistema penal, ele permite que o réu, né, ou o acusado, passe por uma série de instâncias em que ele vai conseguir chegar à não prisão. Então, é um sistema que funciona assim. A questão da abordagem policial. Abordar o negro e o pobre é mais fácil para a polícia. Ninguém vai contestar na rua uma abordagem de um negro e de um pobre. Abordem um rico ou alguém com alguma relevância na sociedade. Haverá uma manifestação pública contrária à ação da polícia. Funciona assim. A sociedade é assim. E a polícia no reflexo disso tudo. Estou falando isso como policial militar e como integrante de uma polícia militar brasileira. Nós não vamos aqui dizer, nós não fazemos isso, isso é mentira. Não, é verdade. Fazemos isso. Só que trabalhamos dentro da assessoria de direitos humanos para mudar essa realidade. Temos ótimos profissionais que fazem um trabalho de busca, de garantia de direitos humanos. E temos muitos que não trabalham assim. Nós tivemos no Brasil, doutora, um período de exceção, de 64 a 85. E nesse período, as polícias, de um modo geral, foram usadas como torturadores e repressores. E isso tudo se reflete até hoje. É difícil mudar. Nós temos a Constituição nova, de 88, em que ela mudou a relação. Com relação à cidadania, até 1988, soldados da Brigada Militar não votavam, assim como os presos americanos. Isso é democracia? Pergunto. Não. Né? Com relação a esses questionamentos todos, os seus números são verdadeiros. E os nossos não serão muito diferentes. Com relação a mortes praticadas por policiais militares no Rio Grande do Sul, o número é reduzido. Nós temos muitas questões que envolvem abuso de autoridade, lesões corporais graves e
muitas vezes questões de discriminação de todos os gêneros. Nós temos também aqui no Rio Grande do Sul uma questão de número alto de assassinatos, mas por uma questão diferente, uma questão de luta por espaço dentro das organizações criminosas, em que a pena de morte é o resultado de alguém que deve ou alguém que quer dominar um espaço. Então, e dentro do sistema, quem conhece o Presídio Central e os presídios do Rio Grande do Sul e do Brasil, nesses espaços não há condições de conseguirmos ao final pessoas que vão sair dali e conseguir emprego. Se já é difícil para um pobre negro conseguir um emprego, mesmo não passando por esse sistema carcerário, depois de sair pelo sistema carcerário, isso triplica, multiplica muitas vezes. Então, é uma discriminação. Um ex-apenado, ele não vai conseguir emprego. Primeiro, porque ele passou pelo sistema prisional, é discriminado. Há iniciativas muitas no sentido de buscar isso, mas a sociedade como um todo não vai aceitar. Eu digo na maioria das pessoas. Temos muitas iniciativas positivas, mas esse é o nosso sistema, funciona assim. Já me assinou aqui. É 3 minutos só para mim parar. Tá bom. Ganhei. Tô ganhando tempo, tá bom. Voltando então. Com relação a esta trabalho policial. O trabalho policial não é fácil. É um trabalho... Primeiro aspecto. As pessoas não gostam de ser interrompidas nas suas atividades. E a polícia, por regra, muitas vezes faz isso. Aborda pessoas. Muitas vezes, abordar um carro na madrugada vai ter todo um reflexo no sistema social. E um dia desse eu estive num evento aí e uma jovem negra, né, que estava num veículo com mais 3 pessoas, estava num veículo novo e ela foi abordada de madrugada, mas não tinha nada no carro. É porque era um carro novo com negros dentro do carro. Eram rappers, estavam com roupas. E a explicação, ela pediu explicação para os policiais por que abordaram aquele veículo. E não houve explicação. Assim como aqueles jovens franceses que foram abordados também pela polícia. E até hoje nós estamos tentando entender e perguntamos o porquê da abordagem. São evasivas que não... Temos o caso do jovem de Jaguarão também, que é homossexual, que teve que sair do estado também, o baiano, que foi truculento, violentamente abordado e teve que sair do estado por uma questão toda, né? As pessoas que fizeram isso dentro da corporação foram identificadas, já estão respondendo o processo, mas isso não diminui e não tira a pecha e a agressividade do que foi feito. Inclusive, muitas vezes nós temos relatos de negros abordados, que muitas vezes os abordadores, os que fazem abordagem, são negros também, e são tão truculentos quanto os brancos. Com relação às travestis também, que são outro grupo vulnerável do nosso estado, a relação também é essa. São muito abordadas. Então, isso tudo nós estamos trabalhando dentro da assessoria, junto ao comando da corporação, para que isso mude, mas não é fácil. Nós temos 20 mil policiais hoje trabalhando nas ruas. Desses 20 mil, o que cada um vai fazer, a atitude que cada um vai tomar no seu dia a dia, nós podemos, como a Giancarla falou, formar e dizer o que fazer, mas direitos humanos não se ensina. Direitos humanos tu sabe ou não sabe, tu acredita nisso ou não. Tu pode dizer para a pessoa, é errado fazer isso. E direitos humanos também passou por um processo aqui, doutora, no sentido de que foi chamado por muito tempo dentro da sociedade por direitos humanos é coisa de bandido. Até por um próprio desejo da própria mídia, da própria sociedade de fazer isso. Só que direitos humanos hoje, nós conseguimos ver, através de toda a divulgação, direitos humanos começa do próprio acesso à moradia, acesso ao saneamento básico, acesso à vida, direito à escola, direito à educação.
Isso tudo é direitos humanos. Só que isso não é direitos humanos para... Direitos humanos é uma coisa longe, distante, que não me pertence. Só que direitos humanos é tudo, né? Eu encerro a minha fala com isso e muito obrigado. Agradeço ao Tenente Coronel Paulo César Franklin Pereira e passo a leitura das questões. Não sei, professora, se a senhora quer responder uma a uma ou leio todas e a senhora responde o bloco. Uma a uma? Então, a primeira pergunta eu vou ler em ordem das perguntas que chegaram. É do Dr. Jefferson, da OAB-RS, da Ordem dos Advogados do Brasil, seção aqui do Rio Grande do Sul. E ele pergunta: foi colocado o problema da discriminação em Nova York. Pergunto se este período corresponde à Lei de Tolerância Zero de Rudolph Giuliani após o 11 de setembro. Se este período corresponde à Lei de Tolerância Zero de Rudolph Giuliani após o 11 de setembro. Eu gostaria... Seria bom dizer que corresponde, mas eu acho que corresponde mais às necessidades de corretores de imóveis. Eu acho que a polícia não deveria virar assistente para corretores de imóveis e para turismo. Como as OPPs no Rio. Não, porque foi o prefeito que mandou a polícia, ele já falou, que mandou a polícia prender, revistar pessoas lá na rua. Porque, sabe, que mostra que a polícia pode cuidar, controle, numa situação em que a polícia não está em controle em várias áreas perto da cidade. Então, outra coisa é que, sabe, comprar um lugar para morar ou alugar um lugar em Nova York é caríssimo, caríssimo. Então, a pessoa que tem importância naquela cidade não é um pobre, é pessoa rica. Até que cada domingo, na parte social do New York Times, o chefe da polícia de Nova York está lá nas festas como os ricos. Então, eu acho que eu tomo a parte da polícia. Eu acho que a polícia não deve virar assistentes de corretores de imóveis de um prefeito que manda, mas na hora de pagar ele nunca vai sofrer nada, como em New Orleans, depois da Katrina. O governador e o prefeito mandou a polícia matar qualquer pessoa que está roubando. Quer dizer, pessoa que quer água, pessoa que quer comidas, porque não existia nada depois daquela enchente. Então, quem pagou era 5 polícias. Uma está na prisão para 75 anos. Mas tem uma prova, através de um vídeo, que o governador mandou a polícia. Atira qualquer pessoa que parece que vai roubar, que vai tomar coisas das lojas. E também o prefeito. Mas eles estão gostando da vida deles agora. E tem polícias que estão ficando na prisão. Então, não, eu não acho que é realmente aquela política de tolerância zero. Eu acho que é uma coisa mais perto da economia, mais perto dos mandamentos, as preferências do prefeito e a classe que está servida por dentro da cidade de Nova York, que agora é alta, rico e branco, e que tem medo dos negros. Isso o que eu acho. Pode ser totalmente errado. Eu vou agrupar as próximas 2 questões. Tá?
Na primeira, não está identificada, quem pergunta diz: em seu livro Corpo Negro Caído no Chão, a autora Ana Luísa Flausina chama a atenção para a questão do Estado brasileiro como um projeto genocida da população negra no Brasil. E ela pergunta: quais seriam as intervenções possíveis na linha dos direitos humanos com efetiva possibilidade de se pensar, acredito que seja pensar, uma política pública com recorte étnico-racial para a população negra encarcerada? A outra questão, que é na mesma linha, que a senhora trouxe inúmeros dados e estatísticas do sistema penal e carcerário acerca dos apenados, que na maioria esmagadora são afro-americanos. Com a conquista, o progresso e a efetivação dos direitos humanos, quais os mecanismos e elementos para minimizar esta problemática ou conflito de desigualdades entre afro-americanos no sistema carcerário? Da Lúcia Helena, que é advogada e membro da Comissão de Direitos Humanos. É óbvio que nos Estados Unidos nós temos muito menos matanças das pessoas ou das pessoas afro-americanas do que o Brasil tem. Tem poucos, realmente. Por quê? Eu acho que não é porque nós temos mais consciência de direitos humanos, que eu falei hoje para um jornalista. Eu acho porque custa. Agora, custa a polícia, custa os políticos nos Estados Unidos quando a polícia mata uma pessoa, qualquer pessoa. Então, como custa? Agora, isto faz parte da pergunta. O que poderia fazer? Tem advogados, quase qualquer advogado que entra na área de direito civil, que procura famílias das pessoas matadas ou torturadas pela polícia e entram com caso no júri e pedem, às vezes, 20 milhões de dólares para a família ou para a pessoa maltratada pela polícia. E os dados mostram que quando como se diz, a dívida de uma cidade chega muito alto por causa das ações contra a polícia, a violência policial cai. Então, custa. Então, tem advogados que, às vezes, não têm nenhuma consciência de direitos humanos, têm uma consciência de ganhar dinheiro, mas eles representam famílias, até que procura famílias. Também tem advogados na área de direitos humanos que também trabalham muito para corrigir problemas. Então, isto é uma coisa. Outra coisa é que o problema de militarização da polícia, eu não estou falando sobre a farda. Isto é uma coisa. Tem polícias no mundo inteirinho que usa farda. Não estou falando sobre hierarquia. Eu acho que isto é uma coisa que cada unidade policial tem que decidir para si mesmo. Estou falando sobre entidades de polícias especiais, tropas da elite, bem militarizado mesmo, que se comportam como se for numa guerra contra parte da população. Isto é que me assusta, porque eles entram atirando e pessoas atiram atrás também. E isto é uma guerra. A polícia não deve se comportar assim. Então, o que acontece com a polícia na tropa de elite? Pelo menos através dos dados dos criminologistas, esses polícias têm mais hipertensão,
suicídio, mais alta taxa de suicídio, tem mais alta taxa de alcoolismo, tem mais divórcio, tem mais, todos esses problemas de saúde, de família. Isto não é um jeito de tratar policial. Ele é muito melhor andando as calçadas, as ruas, conhecendo a população. Eu sei que é uma coisa que é difícil em algumas áreas, mas não é totalmente impossível, porque nós temos nas áreas dito perigosos e eles funcionam muito melhor em vez de tratar uma população pobre como se for inimigo. Ele não pode tratar os ricos assim, não. Se trataria os ricos assim, aqueles advogados entraram para apoiar essa família. Outra coisa, só mais uma coisa que eu pensava. Ok, tem grupos de famílias aqui no Brasil, vocês conhecem as familiares de vítimas de violência policial em São Paulo, as mães de pessoas matadas pela polícia que estão lutando para o fim do sistema de entrar numa área atirando, matando pessoas sem saber se alguém cometeu um crime. E tem grupos de polícias organizados por dentro da polícia dos Estados Unidos, grupos dos negros, porque eles não gostam de atirar com discriminação contra os negros na sociedade, porque às vezes eles mesmos viram vítimas da polícia. Tem casos em que o policial sem farda negro está vitimizado pela polícia, porque eles pensam que ele é só negro e não é policial. Peço desculpas, mas é que tem muitas questões e eu estou com medo de nós não darmos contas de todas. Eu já vou ler uma pergunta para o Tenente Coronel Franklin, para ele já ir pensando, e depois eu retorno as da professora Marta. Então, para o senhor, quais são as ações efetivas que a Brigada Militar tem para iniciar uma mudança de consciência de ser efetiva a fim de que os direitos humanos do cidadão negro sejam exercidos? Da Carmen Suzana, do Grupo de Ação Afirmativa Afrodescendente. Peço que o senhor responda por último, pode ser? E aí depois eu passo para a professora Marta, que são mais ou menos na mesma linha, e aí a gente fecha com a sua resposta, que eu acho interessante a gente fechar a conferência com a sua manifestação, ok? Para a professora Marta, então, uma das perguntas é que, historicamente, o negro sempre foi discriminado, perseguido, estigmatizado pelos detentores do poder no Brasil. Atualmente, com a implementação de políticas afirmativas, poderá haver mudança nesta mentalidade ou o mascaramento para continuarem com os antigos hábitos de discriminação? Do Rafael dos Santos. E a outra questão também vai nessa linha. Eu não vou poder ler toda porque ela é muito grande, então eu vou dividi-la. Ela não se identificou, mas ela coloca como questão quais são as possibilidades dentro desse quadro quando se implementamos políticas sociais, diz a pessoa que se vulnerabiliza as pessoas, mas quando elas não são implementadas, as abandonamos. Porque, pelo que ela colocou anteriormente, essas políticas estigmatizariam as pessoas, mas quando elas não são implementadas, elas são abandonadas. Acredito que seja isso. Que outras soluções poderemos achar para além de, ao fim e ao cabo, usar a polícia e o direito penal para tudo? E ela cita o exemplo da abordagem policial na Praça Glênio Pérez, que eu não sei se a senhora
acompanhou. A Jean Carla pode comentar também essa pergunta para ti, pode comentar essa questão. Não sei se a pessoa gostaria de reformular. Depois pode me trazer o papel, eu leio novamente. De novo. Historicamente, o negro sempre foi discriminado, perseguido e estigmatizado pelos detentores do poder no Brasil. Atualmente, com a implementação de políticas afirmativas, poderá haver mudança nesta mentalidade ou um mascaramento para continuarem com os antigos hábitos de discriminação? Primeiro, historicamente existia discriminação contra o negro nos Estados Unidos. Eu acho que primeiro nós temos que deixar de criar uma coisa brasileira que refleta a cultura brasileira. Porque quando você tem negros sendo matados pela polícia em vários países do mundo, ou islâmicos em alguns países do mundo, tem que olhar fora da cultura e perguntar: será uma coisa da organização da política, da organização da economia, da exclusão das pessoas, a criação do outro, que não é da gente, que é separada. Sabe, uma coisa eu acho a história da polícia deve ser lido. A polícia sempre entraram na política, seja Estados Unidos ou no Brasil. E no início, os poderosos, quando começou uma polícia separada do povo, separada das pessoas que entraram voluntariamente para ser policial, quando começou uma polícia formal, os poderosos começaram a criar jeitos para separar a polícia do povo. Porque a polícia vem da mesma classe, geralmente, e vieram da mesma classe das pessoas que eles precisavam de controlar. Então, um jeito para criar uma separação entre a polícia e o povo que eles têm que repressar é farda. Outro jeito era para pagar eles mais do que o operário da época, no início do século XX, paga eles mais do que o operário ganhou, porque antigamente nos Estados Unidos a polícia chegaram num protesto, num grupo onde existia um grupo sindicalizado, e a polícia não quis repressar o povo, o irmão da área, o trabalhador que trabalha e é honesta. Então, os poderosos, a história da polícia é criar jeitos para se separar ele do povo. E um jeito é criar uma guerra que ele está lutando. Guerra contra drogas, guerra contra comunistas, guerra contra terroristas. Uma pessoa do outro que ele pode odiar e faz mais fácil para ele repressar o grupo. Então, eu acho, o seu Rafael, eu não sei o que seria a política que nós precisamos, mas eu sei que temos que diminuir o espaço entre a polícia e o povo. Pode dizer